E logo Jesus, conhecendo que havia virtude de si, mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou em minhas vestes? E disseram-lhes os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver o que isto fizera, então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Deus, eu louvo ao Senhor, Deus, por essa palavra. Eu louvo ao Senhor por cada pessoa que está, ó Deus, ouvindo essa transmissão ou está aqui na igreja nesse momento. Pai Santo, essa palavra é tua. Eu quero me desprender de mim, Pai, porque de mim mesmo não tenho nada a ofertar. Eu quero que o teu Espírito, que conhece cada vida, Deus, cada necessidade, nessa noite seja ministrado por essa palavra, assim como eu também. Quero ser ministrada, tocada, abençoada. Eu quero sair, ó Deus, não da forma que entrei. Por isso, Espírito Santo de Deus, ministra o teu propósito nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Nós temos o retorno dos cultos hoje, não como era para ser, não como desejamos. E aí, vendo esse momento, e meditando na palavra sobre a história do rei Josafá, um certo dia ele teve uma notícia de que o exército vinha contra ele. E de repente ele temeu. E eu fiquei trazendo isso à minha memória. E quando nós tivemos a notícia de toda essa pandemia, talvez nós pensamos, vai passar rápido. E nós já temos aí não sei quantos meses querendo voltar à vida normal e não podemos, né? Essa semana eu estava planejando aula e eu lembrei da última sexta-feira que eu tranquei meu armário, guardei minhas coisas pensando, segunda-feira eu volto. E esses dias todos eu não pude voltar, né? A vida normal do meu trabalho, a vida normal de cultuar ao Senhor. E aí o rei Josafá, ele lá em 2 Crônicas, quem quiser depois ler, ele no 2 Crônicas 20, no verso 9, ele diz assim: se algum mal, porque ele temeu, mas ele foi buscar ao Senhor. Ele convidou a congregação a buscar ao Senhor, a se juntar e a pregoar um jejum, um arrependimento, adorar a Deus, porque ele tinha temido, ele queria o direcionamento de Deus naquele momento. E aí ele disse que se algum mal viesse sobre eles, peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante de ti nessa casa, e nós clamaríamos a ti e a ti na nossa angústia, e tu nos ouviria e nos livraria. Então, assim, quantas vezes a gente deixou de vir para a igreja, deixou de vir cultuar ao Senhor, e hoje nós sentimos falta desse momento onde nós nos reunimos, nós clamamos a Deus, nos apresentamos a Deus, né, como o rei Josafá fez com toda aquela cidade, e que nós possamos pedir a Deus que breve isso passe e que a gente possa estar aqui. Eu sei que a gente não deixou de orar um pelos outros, mas é diferente de estarmos juntos, clamando, nos apresentando diante de Deus nessa casa. Eu queria só trazer essa reflexão antes de começarmos na palavra. E nessa noite o Espírito Santo me conduziu a falar um pouco a respeito da mulher do fluxo de sangue. Eu sei que é uma história, uma passagem bíblica que muitos conhecem, muitos já leram, já ouviram essa palavra. Mas eu acredito que tudo aquilo que o Senhor faz é novo, né? A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias de acordo com a minha e a tua necessidade. E eu quero dizer que o agir de Deus, ele é invisível. E que o agir de Deus, ele é expresso em um versículo lá em Eclesiastes, que foi mencionado por um dos homens considerados o mais sábio da humanidade. Lá em Eclesiastes, no Eclesiastes 11, no versículo 15, eu quero ler esse versículo antes de eu começar a ministrar. Lá em Marcos 11, 5, ele diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes
não sabes, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O que eu quero trazer nessa noite é que nem sempre nós vemos ou compreendemos o agir de Deus. Mas nem por isso ele deixou de agir. Nem por isso ele está deixando de agir. A gente não sabe como se forma os ossos de uma criança no ventre da mulher. A gente não sabe a direção do vento. A gente não sabe como Deus está agindo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus está agindo. Ainda que a gente não esteja vendo, ainda que a gente não esteja vendo a direção do vento, Deus está agindo em nosso favor. E uma coisa que a gente precisa compreender é que o agir de Deus ele é pessoal. Do jeito que Deus vai agir em mim é diferente da forma que ele vai agir na vida de Marcinha, na vida de Érica, na vida de outras pessoas que estão em casa hoje nos assistindo. O agir de Deus ele é pessoal. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que nesse agir de Deus invisível, que nós não estamos vendo, e talvez Deus está agindo de uma forma que a gente não queira perceber que é o agir de Deus, a gente precisa esperar que o nosso coração repouse em Deus. Que o nosso coração esteja repousado nele. E uma coisa que nós precisamos ter é o que está escrito lá em Efésios 11. Fé. Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Então nós andamos através de quê? Da fé. Paulo, ele diz uma coisa, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que continuamos na presença de Deus. Porque nós não andamos pelo que nós vemos. Talvez se nós andássemos pelo que vemos, nós estaríamos desesperados, preocupados, angustiados, atribulados. O amanhã, como será? Mas nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. E, meus queridos, nesse agir sobrenatural de Deus, quando Jesus ele teve o seu ministério na terra, ele teve alguns momentos em que ele falou de pessoas que teve pouca fé. Houve momentos em que, naquele momento que os discípulos estavam lá no barco, a tempestade começou a subir, as águas começaram a tentar derrubar aquele barco. Jesus dormia lá no barco. E eles se atemorizaram a ponto de dizer, vai todo mundo morrer. E quando Jesus olhou para aqueles homens, ele disse assim, homens de pequena fé. Então, um outro grupo que Jesus também cita na trajetória no ministério de Deus na terra, é quando aquele centurião, quem quiser ler depois, está lá em Lucas 7, 9, ele vai ao encontro de Jesus, pede que um servo vá ao encontro de Jesus, para dizer a ele, meu servo está lá doente. E quando Jesus caminha em direção àquela casa, ele manda um outro servo dizer, não, eu não sou digno não, Jesus, que tu entre em minha casa, não. Só uma palavra basta. E Jesus disse, homem de grande fé. Porque ele creu ainda independente de que Jesus entrasse na sua casa, ele não se achou digno, mas ele disse que só uma palavra bastava e Deus encontrou fé naquele homem. E em um outro momento ele chega para os discípulos e diz assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer aquele monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e nada vos será impossível. Então, que nós possamos pedir a Deus que passemos, se não estamos vivendo, de andar não pela vista, e que Deus possa olhar para nós igual ele olhou para aquele centurião e dizer assim, grande é a tua fé, grande é a tua fé. A palavra é que teus criados sarará. Então, que nós possamos crer. E que Deus possa achar em nós essa fé. E quando nós folheamos essa Bíblia, quando nós lemos histórias aqui, testemunhos, nós vemos constantemente Deus agindo e dizendo assim, seja corajoso. Não desista. Deus vai te tratar, Deus vai te curar. Deus vai agir na tua vida e aqui nós temos muitas histórias, muitos exemplos de pessoas que tiveram fé e viram o agir de Deus. E hoje nós queremos tomar como referência a história da mulher do fluxo de sangue.
A personagem ou a pessoa que nós iremos tratar nessa noite, de também uma mulher que teve muita fé, foi dessa mulher do fluxo do sangue. E nós temos, irmãos, como dimensionar a fé dessa mulher? Como é que a gente pode tratar ou dimensionar nessa noite a fé dessa mulher? Às vezes, quando nós lemos essa palavra, nós prendemos o nosso olhar só no problema. Nós prendemos o nosso olhar nos 12 anos de sofrimento daquela mulher. Nós passamos uma semana, um mês com um problema, com uma dificuldade, e aí nós muitas vezes falamos o que não há de falar, não era para falar, pensamos, agimos, e aquela mulher ela teve 12 anos lutando. E olhamos para essa mulher muitas vezes com um olhar de pena, mas ela foi uma guerreira. Ela foi uma mulher vitoriosa. Porque ela tentou, todos os dias da sua vida, durante aqueles 12 anos, vencer aquele problema que a afligia. Nós temos aí uma mulher que teve problemas sociais, emocionais, financeiros, para ser tratados. Uma mulher que dentro da sociedade ela era rejeitada, porque ela era considerada imunda. Uma mulher que bateu todas as portas a ponto de perder tudo que tinha. Tudo que tinha. E às vezes a gente olha para essa mulher, eu, você, teremos que nos inspirar nessa história. Nessa história dessa mulher de fé, que não desistiu. E olhando para a vida dela, eu percebo que quantas vezes essa mulher foi aos pés da cruz? Quantas vezes essa mulher ela foi aos pés de Jesus, quando o irmão Lucas estava cantando esse hino do entrar no quarto, de saber que Deus ministrou muito ao meu coração quando eu estava lendo essa palavra, a respeito dos nossos problemas, quando a gente percebe que não tem mais ninguém para contar. Não tem mais ninguém para nos ajudar. E aí, às vezes, nós entramos dentro do nosso quarto, choramos, nos angustiamos lá dentro. E, às vezes, lá dentro a gente só encontra mais o olhar no problema, na angústia. Quantas vezes aquela mulher ouviu palavras, você não vai conseguir, desistir, você já perdeu tudo. Quantas vezes ela encontrou pessoas que não eram curadas a ponto de estar vendo morte, vamos lançar palavras de vida sobre essa mulher. E às vezes a gente não precisa ir para fora da nossa casa. É dentro dela mesmo que nós encontramos palavras que nos angustia, que nos tira as emoções mais doloridas de dentro de nós. Quantas marcas aquela mulher teve de um dia que ela precisou de alguém para ajudá-la, para abençoá-la, para amá-la, para cuidar dela. Ela não encontrou. Mas nós temos um lugar secreto. Um lugar secreto que às vezes a gente entra lá dentro, fecha a porta e não consegue mais tocar a Deus. Essa é a verdade. A gente até entra, abre a palavra ou às vezes vai orar, mas a gente não consegue tocar a Deus como deveríamos tocar. E nós temos aqui essa mulher que entrou no meio de uma multidão e talvez se ela tivesse dito a alguém de casa, olhe, estou indo ali porque eu ouvi dizer que Jesus vai passar. Ela teria dito, vá não, porque você é uma imunda. Vá não, que tu vai ver que as pessoas vão descobrir você lá e não vai dar certo. Às vezes a gente não pode pegar os nossos sonhos, pegar os nossos propósitos, pegar os nossos desejos e compartilhar com quem não compartilha dos nossos sonhos, dos nossos desejos. A gente às vezes precisa compartilhar só com o Senhor. E aquela mulher, quando ela saiu de casa, eu tenho certeza que ela saía dizendo assim, se eu tocar em Jesus, eu serei curada. É só tocar no Senhor, ela mentalizou, é só tocar no Senhor. É apenas um toque. Um toque faria a diferença na vida daquela mulher. Mas nós tínhamos ali uma multidão que apertava Jesus. Apertava de um lado para o outro. Mas aquela mulher conseguiu tocar nas orlas, embaixo das vestes de Jesus. Mas aquele toque não foi qualquer toque. Às vezes a gente entra no quarto, vem para a igreja, mas o toque não é o toque que Jesus espera de nós. É aquele toque que dele sai a virtude. É aquele toque que ele sinta que alguém o tocou diferente.
A gente sabe que os dias são difíceis. E por ser difícil, assim como foi na vida daquela mulher, é aí que a gente precisa correr para esse toque. É aí que a gente precisa enfrentar a multidão. São muitas as multidões. Às vezes a gente se enfraquece, às vezes a gente não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de buscar, de ler a palavra. Os problemas são muitos, as angústias são ainda maior. Mas eu entendo que quando aquela mulher decidiu sair daquele lugar, do lugar de dor, porque aquele lugar era um referencial de dor, ela vivia dentro de sua casa. Talvez dentro do seu quarto ali, com as suas dores maiores do mundo, porque ela já tinha feito tudo, despedido tudo que tinha, vendido tudo que tinha, mas a dor estava ali ainda. Eu não sei qual tem sido a tua dor, qual tem sido o teu fluxo de sangue. Eu sei com certeza que hoje o exemplo das nossas vidas não é um fluxo de sangue, mas são outros problemas. Eu não sei qual tem sido o teu. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu tenho certeza de uma coisa. Quando aquela mulher abria aquela porta, entrava naquele quarto, ela não estava só. Então, diante do problema que você tem vivido, diante da dor que você tem vivido, diante das questões sociais, eu não sei se são emocionais, se são físicas. Quantas vezes ela ouviu palavras que ela não queria ouvir, quantas vezes nós ouvimos também. Quantas vezes nós sentimos aquilo que não queríamos sentir. Quantas vezes nós falamos aquilo que não queríamos falar. Então, que o Espírito Santo de Deus nos conduza a um tocar diferente. A saber que não estamos só nas nossas dores. Nas nossas dores, nós não estamos sozinhos. E que nós não vivemos por vista, mas por fé. Que um toque diferente de Deus é um toque de fé. Eu não estou vendo. Mas eu estou firmada nessa palavra, que é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que elas vão acontecer. Foi isso que aquela mulher fez. E quando Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, quem me tocou, ela tremeu, mas ela se aproximou de Jesus, se prostrou e ele chamou ela de filha. Talvez as pessoas esperassem que ele dissesse, aqui não é o lugar de você, aqui não é o seu lugar. Mas ele disse assim, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. É assim que o Senhor nos trata, Ele nos trata como filhas. Ainda que as pessoas olhem para a gente e não entendam, Ele nos ama como filhas. E quantas vezes nós não escutamos aquilo que queremos ouvir como resposta de Deus? Mas quando nós temos quem tem filho sabe quantos nãos a gente diz para ele. E nem por isso nós deixamos de amá-lo. Então, assim, que nós possamos entender a vontade de Deus para nós. Mas não se conformarmos muitas vezes com a nossa situação. Aquela mulher não se conformou. Ela lutou durante 12 anos. Até o dia em que ela ouviu, Jesus está passando. Eu vou ou não vou? Eu tenho certeza que quando Jesus despede aquela mulher, ela sai dali. Na mesma hora ela percebeu, o fluxo se estancou. Ela saiu curada. E quando aquela mulher saiu curada, ela saiu para curar. Quem sai curada de uma situação, irmãos, sai para curar. Eu acredito que aquela mulher nunca mais, ela vai olhar para alguém numa situação difícil e ela vai dizer, tu não vai conseguir. Sabe por quê? Porque ela sentiu na pele. O que é você ouvir algo que você não espera naquele momento. Você quer receber uma palavra de cura, de bênção, e alguém chega lá e diz, não vai dar certo. Eu tenho certeza que quando ela saiu curada daquele lugar, nunca mais o seu olhar será igual. Ela vai sair para curar. E toda vez que ela olhar as marcas no seu corpo, de tudo que ela viveu, de todas as dores, ela vai olhar para uma cicatriz e vai dizer, aqui é a graça de Deus. Essa marca aqui foi a graça de Deus na minha vida, me bastou. Essa marca aqui foi a misericórdia de Deus. Todas as vezes que a gente se levanta, irmãos, de um momento de cura, independente que seja física, espiritual, eu não sei qual é a cura que nós precisamos, que você precisa. Mas eu quero te dizer que todas as vezes que você vai olhar a marca daquela ferida curada, você vai compreender que ali tem a mão de Deus, tem a graça de Deus, tem a misericórdia de Deus. Mas nós precisamos tocar a Deus, tomar uma posição. Se nós não tomarmos uma posição, nós ficaremos no mesmo lugar.
na mesma situação. Olhando as pessoas olharem para nós e dizer, não tem jeito, não consegue, não, desse jeito aí não dá. Nós precisamos nos levantar. Às vezes é difícil, aquela mulher, com certeza, 12 anos sangrando, ela já era uma mulher debilitada, física, emocionalmente, espiritualmente, eu tenho certeza que ela já estava debilitada. Mas uma coisa ela tinha certeza. Ela disse assim, se eu tão somente tocar, é fé isso, é fé. Às vezes a gente vai na direção, traça uma meta, a gente vai, mas não sabe se vai acontecer. Mas quando a gente vai com fé, acreditando de que quem está agindo não somos nós, de quem está agindo é um Deus que age no oculto, aquele que faz todas as coisas, assim como Salomão escreveu. A todas as obras, tudo pertence a Ele. Se tudo pertence a Ele, esse problema, lança sobre Ele. Lança sobre Ele. Lança sobre Ele como essa mulher foi 12 anos carregando aquele fardo. 12 anos. E ela pegou e disse assim, Deus, eu não aguento mais. Tocou nas orlas. Tocou um toque diferente. Todo mundo apertava Jesus. Mas aquele tocar naquela noite, naquele dia, foi diferente. Que nós possamos pegar os nossos fardos pesados, assim como aquela mulher fez. Talvez a gente está bem distante, mas caminharmos em direção a esse Deus. Caminharmos em direção a Ele, vixe, mas dizer é fácil, mas é tão difícil, Lúcia. Nesse momento está difícil. Mas a Bíblia diz que nada nos será impossível se nós tivermos fé. E eu tenho certeza que a tua fé não foi abalada. Eu tenho certeza que a tua convicção de que esse Deus não mudou. Não muda e nunca vai mudar. Ele continua agindo na tua vida, na minha vida, assim como agiu na vida de tantas pessoas nessa palavra, assim como agiu na mulher do fluxo de sangue. E eu quero pedir ao Senhor que todas as vezes que chegarmos na presença dEle, eu não quero dizer que chegarmos na igreja não, é entrarmos na presença dEle, que nós possamos tocá-lo, mas tocá-lo de uma forma diferente. Não como a multidão toca, que simplesmente o apertavam de um lado para o outro, mas sim tocá-lo de forma que ele sinta, opa, de mim saiu virtude. Esse tocar foi diferente. Às vezes a gente chora, entra na igreja, se derrama, sai daqui, mas quando sai daqui de dentro, nós somos a mesma pessoa. Nós saímos com os mesmos defeitos. Nós saímos com as mesmas coisas que Deus está olhando para nós e assim, eu preciso, filho, te lapidar aqui. Quantas vezes o Espírito Santo está dizendo a nós, eu preciso te lapidar nessa área da tua vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você dê espaço. Eu preciso te tratar, te curar. Mas eu preciso que você dê espaço para isso. Deus, Ele não vai agir na vida de ninguém se nós não deixarmos que Ele haja. Ele não vai mudar. Então, que nessa noite, a gente possa dizer assim, Deus, hoje eu quero te tocar diferente. Deus, eu quero hoje ter a fé daquela mulher. E eu estou aqui, Deus, nessa situação. Mas eu quero me levantar. Me ajude. Tão somente se eu tocar no Senhor, eu serei curada. Tão somente se eu tocar, coloque isso na tua mente, no teu coração. Tão somente se eu tocar no Senhor, eu serei curada. Que nessa noite eu convido você a ficar de pé. Quem está aqui, quem está em casa. E que nós possamos tocar no Senhor. Eu quero orar nesse momento, eu quero pedir ao Senhor que nos transforme, que pegue e nos ajude hoje a levantar da posição que estamos, do lugar que estamos, e caminharmos em direção a Deus e pegarmos esse fardo pesado. Esse fardo que a gente vem carregando, que ninguém mensura. Eu não consigo descrever com palavras. Se eu pedisse hoje para você dizer, conte aqui para mim como está o teu fardo, eu não consigo mensurar. São muitos anos de sofrimento, são muitos anos de dor, são muitos dias, são muitos meses, eu não sei o tempo cronológico para isso. Mas eu quero dizer uma coisa, caminhe em direção, não olhe a multidão, não olhe a dor, não olhe a angústia, não olhe essa dor no seu peito que aperta, que lhe oprime, não. Não olhe para a multidão dos problemas. Olhe que lá na frente, depois que tu passar por essa multidão, existe um Deus que você vai tocar na orla da veste dele, porque Ele está aqui, Ele está na sua casa, Ele está dentro do quarto quando você fecha a porta.
Você não está só. Você não está só. Espírito Santo de Deus, eu quero adorar o teu nome. Eu quero, junto com a tua igreja, te dizer obrigado, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está agindo. Eu sei que o Senhor está com teu agir invisível, diferente para cada vida. Cada problema aqui é diferente. Cada angústia, cada necessidade é diferente, Deus. Eu não sei, eu não conheço nenhuma. Mas existe um Deus que sonda o teu coração. Que viu hoje como você acordou, que viu hoje como você levantou, que viu como você chegou aqui. O quão difícil tem sido teus dias, o quão difícil tem sido as tuas noites. Que é na noite, principalmente, que o choro vem. É na noite que, principalmente, que as dores vêm à tona. Que os pensamentos vêm à tona. Te fazem chorar, te fazem pensar em desistir, te fazem pensar em fazer coisas que o Espírito Santo não te conduz a pensar, a fazer, a agir. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós toquemos a Ele do jeito que eu não toco há meses, há dias. Há quantos dias você não tocou a Deus? Há quantos dias nós não tocamos ao Senhor da forma que Ele espera que toquemos? Para que Ele olhe e diz, saiu virtude. Minha filha, vai em paz. Foi tua fé que agiu. A tua fé te curou. A tua fé tirou esse sentimento de dentro de ti. A tua fé fez com que você perdoasse os que te perseguem. Foi a tua fé que curou as feridas da tua alma. E hoje tu olha para ela e diz, isso aqui é graça. Eu só amo quem me persegue porque isso é graça. Deus, derrama a tua graça sobre nós, sobre a tua igreja. Derrama a tua graça, Deus, sobre nós, para que nós possamos olhar para ela. E quantas vezes dizemos, Deus, está doendo esse espinho na carne, assim como disse Paulo. Está doendo, Deus, o espinho na carne está doendo. E Ele chega com a voz suave e diz, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Acalma o teu coração. Não está só. Não está só no meio da tempestade. Não está só no meio da dor. Não está só no meio da angústia. Não está só. Não está só. Eu toco nos teus cabelos. Eu quero te curar. Eu passo a mão sobre os teus ombros. Eu coloco o bálsamo sobre as feridas. Você não está só. Essa luta me mata. O desespero me toma.